aqui estão duas partes, não é? O do porquê, o fundamento dos preceitos. Primeiro, como condição para governar, não é? E administrar. Veja, é essencial, é sine qua non que uma instituição humana, enquanto divina, tenha também leis naturais para poder, né, governar, para poder administrar. E não apenas os bens naturais, não é? Os bens móveis e imóveis, mas também administrar os sacramentos, a dimensão divina, né, da nossa igreja. O som está saindo? Quem está entrando já dá um ok se o som está saindo, se estão me escutando, tá certo? Os preceitos da igreja diferem dos mandamentos de Deus por serem leis meramente positivas, que podem variar segundo os tempos e os lugares, e são sujeitos a modificações e dispensas, tá certo? Então esses preceitos são móveis, esses preceitos são naturais e eles vão mudando segundo a governabilidade de cada sucessor apostólico, que nós chamamos dos papas, e das igrejas particulares dos bispos, assim inspirados por Deus na história. E a lei, não é? Os mandamentos é a lei, veja, sobrenatural divina, que não muda, que nós já vimos nessa segunda parte da moral cristã, não é? Os 10 mandamentos. Estamos vendo os preceitos gerais da igreja e os particulares. Por exemplo, nós temos uma legislação, não é? Chamado Código, não é? De Direito Canônico. Isso é toda a lei da igreja que rege, não é? Os bens móveis e imóveis, não é? As igrejas particulares, mas também os sacramentos. Veja, legalmente, como e dentro da doutrina, como a igreja dispensa, como a igreja administra os sacramentos e os sacramentais, as coisas divinas, tá certo? Como a igreja reza também, está tudo ali, né? O relacionamento do Papa com as conferências, com as igrejas particulares, com os seus bispos, dos bispos com o seu clero, do clero, que é o pároco, o padre que representa o bispo na paróquia, né? Os diáconos, e assim, veja, tudo organizado, tudo estruturado, para poder caminhar harmonicamente. A gente brinca aqui dizendo, não é casa da mãe Joana, não é? Que todo mundo, os espertalhões, os sabidinhos, né, tem uma sugestão, tem uma opinião, tem uma dica, não é melhor assim, não é melhor assim, é mais criativo, dá mais resultado, né? Temos os coaches religiosos hoje, os visionários, né? Uma filosofia positivista, um pensamento positivo, veja, materialista, que sempre ganhar, não é, da prosperidade, da longevidade. Não. A igreja já tem, certo? E cada sucessor dos apóstolos, no seu tempo, não é, emite uma mudança através de uma bula chamada bula papal, que tem poder, não é, de mudar uma lei. A bula papal, ele vai mudando, vai transferindo, e se em questão de doutrina, não é, vem aí os concílios. Tem os concílios, não os sínodos, nem as conferências, mas os concílios, que muda, que pensa pastoralmente ou muda uma doutrina, tá certo? Seguindo uma linha, um fio de ouro. Nunca um concílio diz o que os passados disseram, mas aprimora, seja na linguagem, seja no tempo, veja, para o bem de todos. Aqui é o bem de todos, né? Para caminhar. Vamos avante. Na igreja pode fazer leis e preceitos o Papa e os bispos como sucessores dos apóstolos.
aos quais Jesus Cristo disse: o que a vós ouve, a mim ouve. O que a vós despreza, a mim despreza. Lucas capítulo 10, versículo 16. A observância das leis da igreja não são obrigados todos, e só os cristãos que pelo batismo se tornaram súditos da mesma. Não é? Então, eu não posso cobrar uma observância, atenção aqui, não é? Da legislação da Igreja Católica, não é? Do Código de Direito Canônico, quem é protestante. Ou seja, quem é herege, quem é apóstata, quem é cismático. Quem é indiferente, quem é ateu. Ou quem é de qualquer outra religião. Não. As leis da igreja só servem para aqueles que são da igreja. Os batizados. Todos nós fomos batizados na Igreja Católica. Aí sim, essa lei é imposta para todos os batizados, todos os cristãos, todos que dizem católicos, né? Fiéis, tá certo? Obedientes. Preceitos gerais. Definição de preceitos gerais. Muitas são as leis eclesiásticas. Acham-se recolhidas, como eu já disse, no Código de Direito Canônico, unificado e publicado recentemente e posto em vigor, não é? Recentemente para a história, porque esse código que nós temos, não é? Temos aquele, o de 19 de maio de 1918, mas temos o recente, que é mais recente na história, não é? O de 1987, 88, né? O código, esse atual. Falamos aqui nos 5 preceitos gerais de que trata o catecismo, com eles a igreja, aplicando os mandamentos de Deus, prescreve aos fiéis alguns atos de religião e determinadas, não é, abstinências. Atenção aqui. Então vamos ver, né? Os primeiros aqui, não é? Os preceitos gerais que estão também no catecismo, certo? Código de Direito Canônico e no catecismo. Vamos ver. Primeiro preceito: ouvir missa inteira aos domingos e festa de guarda, certo? Que são os 5 mandamentos da igreja. Aqui. Vimos os mandamentos da lei de Deus e vamos ver os mandamentos da igreja. Que muitos de nós, não querendo julgar, não é? Nós só nos apegamos aos mandamentos da lei de Deus. E muitos de nós desconhecemos os 5 mandamentos da igreja, não é? Que incorre também em pecado, seja grave, seja leve, seja mortal, seja venial. Vamos ver, né? O que impõe Deus no terceiro mandamento, vimos no terceiro mandamento, não é? Que referente a ele, ordena a todos os homens honrá-lo nos dias de festa com atos do culto externo. A igreja, como externa manifestação do culto, prescreve aos cristãos ouvirem a Santa Missa aos domingos e nas outras festas de guarda estabelecidas para recordar os grandes mistérios da religião, honrar a Deus em seus santos e exercitar-nos a imitação das virtudes destes. Vejam, não é? Por exemplo, o domingo, o dia do Senhor, né? Viver bem para o Senhor, para a família, na presença do Senhor. Estamos na Semana Nacional da Família, não é? As festas de preceito, além dos domingos, são 10. Vocês sabiam que as festas de preceitos, fora o domingo, são 10? Vamos ver aqui. Natal é uma festa de preceito, não é? A circuncisão do Senhor, veja. A Epifania,
Ascensão, Corpus Christi, Imaculada Conceição, não é? A Ascensão de Maria Santíssima, que é a Assunção, hoje, que aqui no Brasil se coloca para o domingo, não é? São Pedro e São Paulo, todos os santos, festa de preceito, e em algumas dioceses aqui do Brasil, né, que adotaram também o dia de São José. É um dia de preceito, certo? São José, que é dia 19 de março, não é apenas que é aquele 1º de maio, né? Mas 19 de março, o dia de São José. São essas festas de preceitos, veja, são 10 festas, e quem as, não é, subjuga ou subjugam, incorre em pecado mortal, porque vai contra esse primeiro mandamento da lei de Deus. É desconhecido. Isso é doutrina, catequese, que toda criança que faz a primeira comunhão deveria saber. Mas não se passa isso mais, né? Fica em devaneios, fica em temas, fica em dinâmicas, em brincadeira, que o essencial para a nossa fé, para nos ajudar na vivência da nossa fé, nós não transmitimos mais na catequese. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Falamos de tantas coisas, mas não falamos da essência da nossa doutrina. Por 2 motivos. Primeiro, porque não acreditamos, não é, que essa igreja é a verdadeira. Por segundo motivo, porque não sabemos. Porque não sabemos. Vamos lá? Então, condições para satisfazer ao preceito. 3 coisas se exigem para satisfazer a este preceito, não é? O lugar devido, que é ouvir missa inteira aos domingos e festas de guarda, o lugar devido, integridade da missa, toda a missa, né? A presença. Vamos ver o lugar devido. Lugar devido, isto é, lugar estabelecido pela autoridade eclesiástica para ser celebrada a Santa Missa. É ordinariamente para todos os fiéis à igreja, ou um oratório público, ou semipúblico. Nos oratórios privados pode ouvir a missa tão somente aqueles que obtiveram licença para isso, né? Mas em dias, sobretudo dia de preceitos, de guarda no domingo, tem que ser locais públicos, no sentido a missa para todos, não apenas missa privada. Integridade. A missa deve ser ouvida inteira, isto é, do princípio ao fim, e quem omite uma parte notável não satisfaz ao preceito. Quem deixa o que precede o ofertório ou segue a comunhão, sem causa excusante, comete pecado venial, né? Então, tem alguns sabidinhos, aqueles que gostam de burlar sempre as leis, né? Então diz assim, olha, chegando até a liturgia da palavra, pode comungar. Então, tem sempre aqueles atrasados. Perde o início da missa, o ato penitencial, o glória. Chega na liturgia da palavra, sabe? Aí aqueles que gostam das brechas da lei, diz assim, não, até a homilia pode chegar. E tem outros que diz até a comunhão. Então tem pessoas que perdem a primeira parte da missa todinha, até a liturgia da palavra, chega antes da comunhão e ainda comunga. Esses cometem o pecado venial, certo? Presença. É dúplice a presença de corpo e da alma. Não é apenas corpo presente. Veja como os catecismos antigos, não é? Eram pontuais e objetivos. Não fazia muito devaneio, muita conversinha para falar a verdade. É isso e acabou. A presença de corpo importa em encontrar-nos onde se celebra, ou ao menos
possamos ver o sacerdote e seguir as várias partes do sacrifício. Quando isto não seja possível, possamos, quando menos, pelo som da campainha, dos assistentes do canto, etc., perceber o que faz o sacerdote. E aqui já entra, né, aquela função. Por exemplo, o cego, né, que participa, até mesmo o surdo, o mudo, as pessoas com as dificuldades especiais, né? Então tem símbolos e tem sinais, até sonoro, não é? O carrilhão, a sineta que toca na hora da consagração, veja, até para o cego ele sabe. E é salutar aqueles que não podem, estão doentes, não podem participar, tocar o sino mesmo, né? O sino externo, para quem está em casa, sabe que naquela hora, veja, é a consagração. E no seu coração adorar o Senhor, né? Na missa que está sendo celebrada. É importante. A presença da alma requer a intenção e a atenção. A intenção e a atenção. Intenção, isto é, sabermos que é dita a missa e termos vontade de ouvi-la. Atenção que é externa, sem fazer ações inconciliáveis, inconvenientes com a audição da missa. Veja, ou seja, não fazer barulho, né? Que é interna, pensando em Deus, recitando preces, aplicando a mente ao que o sacerdote faz e diz. Certo? Intenção e atenção. Ou seja, rezar a missa. Né? Rezar a missa com o coração, não é, ao alto. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Essa é a resposta que a gente diz na Santa Missa. Vamos agora para a obrigação, causas excusantes. Quem sem verdadeiro impedimento, atenção aqui, quem sem verdadeiro impedimento não assiste à missa nos dias de preceito e quem não dá margem aos seus dependentes de ouvi-la comete pecado grave e não cumpre o mandamento divino de santificar as festas. Tá certo? Então, é quem não vai para a missa e quem impede. E quem impede, né? Ou seja, no dia do preceito, coloca, né, dia de trabalho. Né? Ou vai dar, nesse feriado, uma festa. Então, está impedindo tantas outras pessoas a irem para a missa. E tem gente católica boa que coloca a festa justamente no horário da missa. Não vai e impede outros a irem. Veja, os dois estão cometendo pecados mortais. Ou pecados mortal, não é? Causas excusantes de ouvir a missa são, veja, a impossibilidade física, como doentes, encarcerados, veja, navegantes, caminhoneiros, etc. Tá certo? Essas são as causas que impedem de ir. Impossibilidade moral, como os que assistem a um doente e não podem ser substituídos, mas que têm filhos pequeninos que perturbam também, né? São estas causas que estão livres, tá certo? O médico, o enfermeiro, o doente, não é? Aqueles que dão plantões essenciais, vitais, certo? Também aqui, veja, a mãe está com o filho, está perturbando a ordem, está fazendo barulho. Então, essa mãe consciente, se não quer ir para casa, né, sai um pouquinho, fica à porta com o filho, né? Fica à porta com o filho para não perturbar a ordem, para que os outros possam ouvir a missa e participar dignamente, plenamente, integralmente. Não é?
quem causa a desordem da missa está cometendo pecado venial. Né? Seja criança que não sabe, né? A gente é interessante que a criança é inocente, mas os pais não. Os pais não, né? Às vezes a mãe dá o celular ao filho, aí leva gula, leva carrinho daqueles que faz barulho, o menino corre para lá, corre para cá, e ela fala alto dentro da igreja que está acontecendo a missa. Veja, está perturbando a ordem, é pecado venial. É leve, mas é pecado. Ou seja, você tem que educar o seu filho, não deixá-lo em casa, levá-lo, mas perceber que quando ele está perturbando a ordem natural da missa, retira ele um pouquinho. Retira ele um pouquinho. Isso não é nem um pecado, tá certo? Isso é uma consciência. E nem esperar o padre ficar irritado, reclamar, chamar a atenção de todos para a missa. Porque tem os pais que fazem isso, né? E ainda acha ruim se o padre lá falar alguma coisa. Está expondo, me fez vergonha. Claro, você não tem consciência nenhuma e diz que é um bom católico, que é uma boa católica, sem consciência nenhuma. Não é? Que é o essencial. Diante de Deus e o teu filho. Eu vou preferir quem? O teu filho ou Deus? Até você. Diante de Deus e seu filho é Deus. Né? Eu não posso amar mais meu filho do que a Deus. Então, doutriná-lo, né? Educá-lo para aquilo. Né? E tem jeito para isso. Tá certo? Segundo mandamento da igreja. Vamos ver aqui. Talvez a gente tenha que fazer em duas aulas. Confessar-se ao menos uma vez cada ano. Veja, esse é o mandamento. Confessar-se ao menos uma vez cada ano. Isso é porque a igreja sabe das dificuldades que é de se confessar. Ela é mãe misericordiosa. Mas um bom católico, né? E aqui eu vou refletir um pouco com vocês. Um bom católico se confessa quando tem possibilidade de confessar todo mês, não é? Se confessa ao menos 4 vezes por ano. 4 vezes, que dá de 3 em 3 meses, não é isso, não é? São 12. 4 vezes 3, 12, né? Então, veja, 4 vezes. Por quê? A própria igreja diz que a gente peca por pensamento, palavra, atos e omissões. Então é todo dia. E tem gente, me desculpe o termo que eu vou usar agora, porque é isso mesmo. Tem gente cara de pau que passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e diz que não tem pecado. Claro, você passou 10 anos, só o tempo você se esqueceu já, né? De se confessar. Diz que não tem pecado. Já perdeu a consciência do pecado. Já está tão amaciado pelo pecado que está insensível. Já peca naturalmente. Já tem pecado de estimação. Pecado de estimação. Aí quando resolve confessar, vai confessar o quê? Não tem costume, não sabe mais os passos da confissão, não sabe nem fazer um exame de consciência, não é? Não tem a contrição perfeita, vai se confessar, só vai dizer ao padre, eu não tenho pecado, padre. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Pensa que pecado só é isso. Pelo amor de Deus. Não é? E a tua língua fofoca o tempo todo, a vida toda, né? Fofocar. Nós vimos, dentro do 8º mandamento, né? A fofoca, a calúnia, a mentira, a difamação, o falso testemunho, tudo é pecado e mortal. E ainda diz que não tem pecado. Pelo amor de Deus, né? O terceiro mandamento da lei de Deus, da igreja é comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Certo? E aqui, se a gente fosse justo, não é? Confessar, a gente só quer confessar uma vez por ano. Olhe lá, não é? Mas comungar, a gente quer comungar em todas as missas. Mesmo tendo pecado ou não, mas a gente quer comungar em todas as missas. Se a gente fosse justo, honesto com a gente mesmo, a gente também cumpriria este mandamento, né?
comungar ao menos na Páscoa da ressurreição, uma vez por ano também. Veja, aquilo que me apraz, eu faço. Aquilo que me exige, então eu só faço o estabelecido, o preceito. Não dou nada além mais. Não é? E é a generosidade que faz o santo. Se eu quero uma vida de santidade, uma vida regrada, eu procuro o padre todo mês para contar os meus pecados, seja mortais, seja veniais. Vou seguindo o caminho de santidade, né? De honestidade. Comunhão pascal, confissão anual. Vamos ver isso aqui, não é? Esses dois, o segundo e o terceiro mandamento. Jesus Cristo, ao prometer a Eucaristia, disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. João capítulo 6, versículo 54. Instituiu depois a confissão para perdoar os pecados cometidos após o batismo. Que o batismo não apaga o pecado original. E é, pois, preceito divino que nós, homens, comunguemos e nos confessemos. Nos primeiros séculos, vamos ver um pouquinho de história aqui, tá certo? Nos primeiros séculos, os cristãos, como profundamente conheciam as vantagens que há em comungar com frequência e sabiam quanto Jesus Cristo deseja, procuremos recebê-lo, se aproximavam frequentemente da Santa Eucaristia. Mais tarde, o fervor diminuiu, tanto que muitos se não confessavam nem comungavam, senão à hora da morte. Por isso, a igreja, olha aqui, tá vendo? Porque a igreja colocou ao menos uma vez por ano, porque o fervor caiu no percurso da história, né? Ao longo dos séculos, foi se esquecendo da Eucaristia. Encarregada de explicar-nos e fazer observar a doutrina do Divino Mestre. No quarto concílio de Latrão, em 1215, estabeleceu que todo católico, chegado ao uso da razão, isto é, por volta dos 7 anos, e não legitimamente impedido, deve confessar-se ao menos uma vez no ano e comungar ao menos pela Páscoa. Olha a doutrina da igreja, né? O uso da razão. Aí as crianças têm 8 anos, têm 9 anos, têm 10 anos e os padres ficam dizendo: mas está muito cedo para comungar. Veja, muitos nem conhecem a doutrina ainda, que é a partir que já pode, independentemente da primeira comunhão, para comungar, já pode fazer a experiência da confissão. Se seu filho completou 7 anos, ele já pode fazer a experiência da primeira confissão. É batizado, pode confessar. Vejam. Ô padre, mas ele não está no catecismo. Pode confessar, não é? A introdução do catecismo é para dar uma consciência maior, preparar melhor, tá certo? Para o sacramento da Eucaristia. Mas eu não tenho que me confessar em detrimento ao sacramento. Eu me confesso para me casar, eu me confesso para comungar, eu me confesso para crismar. Não. Eu me confesso para receber a extrema unção. Não, eu me confesso porque eu tenho um pecado. E fim de papo, eu sou pecador, eu me confesso. Eu tenho consciência desse pecado e eu me confesso. A confissão, o sacramento tem valor em si. Mas vamos ver, viu? Vamos ver lá na frente, quando a gente falar da terceira parte, em Cristo, o sacramento da confissão. Note-se logo ao menos que relembra o dever de nos aproximarmos frequentemente desse sacramento, porque são de grande utilidade à nossa alma, à nossa vida, para estarmos em estado de graça. A confissão pode ser feita em qualquer tempo do ano e a qualquer
confessor aprovado. O tempo útil para a comunhão pascal é desde o domingo das Palmas, né, o domingo de Ramos, ao domingo inalibilis. Inclusive, porém, os bispos têm faculdade de antecipar esse tempo desde a 70ª e prorrogá-la até a festa da Santíssima Trindade. No Brasil, não é, por indulto, até o dia de São Pedro e São Paulo, onde recebemos as indulgências plenárias também, certo? São exortados os fiéis a satisfazerem ao preceito da comunhão pascal na própria paróquia, embora satisfaçam a desobriga em outra paróquia, procure informar nesse particular o respectivo pároco. Vejam só, né? Até é interessante, veja, até para fazer a comunhão pascal, olha a doutrina, que deveria ser na sua paróquia com seu pároco, é ele que lhe acompanha. Mas se você vai viajar ali na vigília pascal ou na missa de Páscoa, comunica ao seu pároco que vai fazer essa comunhão, não é, na outra paróquia. Por quê? Porque, veja, é um preceito e você vai cumprir esse preceito para que seu pároco saiba, não é? Mesmo que você comungue todos os dias, todas as vezes, mas essa comunhão, se vai sair da sua paróquia, comunique ao pároco. O preceito da comunhão pascal urge sempre, embora alguém, por uma causa qualquer, não haja satisfeito no tempo devido esse preceito. Não cumpre o preceito quem faz confissão ou comunhão sacrílica, não é? Ou seja, sem adicionar aqui os sacramentos. Né? Eu estou em pecado mortal e não confesso. Estou fazendo comunhão sacrílica, tá certo? Vamos para o quarto mandamento, dá tempo? Né? Dá. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja, a Santa Igreja. Vamos ver isso, vamos entender esse aqui, não é? Deus, no sexto mandamento, nos ordena sejamos santos no corpo e na alma. Por isso, devemos praticar a penitência ou mortificação. Jesus Cristo disse, se vós não fizerdes penitência, todos perecereis de igual modo. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Vamos entender agora, não é? É autoexplicativo, tá certo? A Santa Igreja quer, com a sua autoridade, inculcar-nos a observância do mandamento divino e, para tornar mais fácil a prática da penitência, estabeleceu-lhe o tempo e o modo, prescrevendo a abstinência e o jejum. Veja, a prescrição é no tempo e o modo como se faz a penitência. O quarto mandamento da lei da igreja. A lei da penitência nos proíbe comer carne ou tomar caldo de carne todas as sextas-feiras e em certos dias de jejum. Veja só, todas as sextas-feiras. Esse aqui nem o padre cumpre, tá certo? Ao bem da honestidade. No Brasil, por intuito especial, são dias de jejum com abstinência de carne, a quarta-feira de cinza e todas as sextas-feiras da quaresma. Olha aqui, atenção para a gente entender, né? Certo? Então, quarta-feira de cinzas, abstinência de carne. Para a gente entender, tá certo? A diferença da quarta-feira de cinza e da sexta-feira da paixão, certo? E todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras da quaresma,
Vamos entender. Então, abstinência de carne, ou seja, na quarta-feira, vamos fazer, no Brasil, por intuito especial, são dias de jejum com abstinência de carne. A quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras da quaresma. Então, veja, o jejum, a quarta-feira de cinza, não é? Eu fico sem uma refeição, o almoço, mas em nenhuma das refeições eu posso comer carne. É abstinência de carne. Deu para entender? Quarta-feira de cinzas. Eu posso tomar o café sem carne, eu posso jantar sem carne e eu faço o jejum do almoço todo e sem carne. Tá certo? E as quarta e as sextas-feiras, não é, da quaresma, também eu deveria fazer o que eu faço o que eu fiz na quarta-feira de cinzas. Fazer o jejum com abstinência de carne. Dias de jejum sem abstinência de carne. Olha aqui, sem abstinência de carne. As quartas-feiras da quaresma, eu faço o jejum, mas eu posso comer carne. Tá certo? Então, eu posso comer carne. Posso comer carne de manhã, no café e na janta. Tá certo? Mas no almoço eu faço o jejum total. As quartas-feiras da quaresma. A quinta-feira santa e a sexta-feira das têmporas do advento, né? As sextas-feiras do advento também. Dias de abstinência de carne sem jejum. As vigílias do Espírito Santo é para ficar sem comer carne. Veja, eu posso comer, ter as 3 refeições, mas sem comer carne. Só abstinência de carne sem jejum. As vigílias do Espírito Santo, vê? A ascensão de Nossa Senhora, agora, que é a Assunção, o próximo domingo, veja, não se pode comer carne. De todos os santos, dia de todos os santos e o Natal do Senhor. Também é abstinência de carne. Tá certo? A gente não sabia disso. Veja, somente os antigos catecismos traz isso pra gente. Se a gente não pesquisar, a gente não sabe dessas minúcias dos preceitos da igreja. A abstinência são obrigados todos os fiéis que perfizeram os 7 anos de idade, certo? A partir dos 7 anos de idade, o uso da razão, para todos. São excusados somente por enfermidade, não é? Mendicidade ou por dispensa dada, por justo motivo, pelo bispo ou pároco, né? E aqui entrou a lei também da pessoa idosa, né, depois dos 60 anos. Esses são excusados, né? A lei do jejum são obrigados por todos os fiéis, porém não nos proíbe tomar algum alimento pela manhã e pela tarde, no final da tarde, como eu já falei, observando-se quanto a quantidade e a quantidade, o costume aprovado no lugar, certo? Isso pelo ordinário do lugar, que é o bispo. Dom Henrique explicava, não é, que comia um pouquinho de manhã, comia um pouquinho à noite, que não desse uma, e tirasse a principal alimentação, que é o almoço. A lei do jejum são obrigados todos os fiéis dos 21 anos completo aos 60 começados, ou aos 50, se forem senhoras, contanto que já não estejam dispensados por doença, trabalhos, não é? Fadigosos que exerçam por dispensa dada por justo motivo pelo bispo ou pelo pároco, né? O jejum aqui, esse jejum, veja, total, não é? O jejum total.
Deu para entender? É bem explicativo, né? Acho que vai dar para terminar. Vamos lá. O quinto mandamento, pagar dízimos segundo o costume e não celebrar núpcias nos tempos proibidos. Olha aqui, veja, isso é a lei da igreja, o quinto mandamento da lei da igreja. Vou repetir, pagar dízimos segundo o costume e não celebrar núpcias nos tempos proibidos. Necessidade da igreja para o culto e para os ministros. Obrigação aos fiéis de provê-los. O dízimo, atenção, é o quinto mandamento da lei de Deus. E a gente falta, veja, incluir essa linguagem quando a gente vai dar formação, não é? Sobre o dízimo. Deixar claro que é o quinto mandamento da lei de Deus, não é? E quem não faz, incorre em pecado mortal. Primeira coisa, Deus nos mandamentos nos ordena prestar-lhe culto, assim externo como interno. E este não só individual, senão socialmente, público, não é? Privado e público. Nesse intuito, ergueram-se templos sacros, onde se realizam, com funções sagradas, as manifestações do culto. Foram consagrados os sacerdotes e os ministros sagrados, que por deverem atender ao serviço de Deus e à cura das almas, não pode dedicar-se a outras ocupações com que procure honesto sustento, não é? Veja, o dízimo é para o sustento também. É chamada côngruas do padre, não é salário, mas côngruas, ou seja, o mínimo para que ele se sustente e viva dignamente como filho de Deus. Tá certo? É, pois, necessário que os fiéis contribuam para as despesas do culto e sustento dos ministros sacros. Veja, então, é para a construção do templo, é para a manutenção do templo, é para também adquirir os objetos sagrados, a limpeza, veja, e também adquirir a hóstia, o vinho, né, e também a sustentabilidade do ministro sacro. Tudo isso, né? Às vezes a gente tem católico que dá R$20, R$30 e pensa uma vez por mês que está dando o demais, não é? O absurdo. Nos primeiros séculos da igreja, este dever era entendido e cumprido. Depois, como se lhe relaxou a observância, a igreja, no Concílio Lateranense, ensinou o modo como, por preceito divino, deviam ser pagos os dízimos, as primícias e as ofertas aos clérigos. O Código confirma novamente este dever e recorda, se observe nesse sentido os estatutos particulares e os louváveis costumes de cada região, não é? Aqui. Então, veja, aqui o costume da nossa diocese de Palmares e as paróquias, não é que se deixe, não tem nenhuma porcentagem estabelecida, como as outras comunidades eclesiais cristãs, que são os 10%, baseado na Bíblia, os 10%, que deveria ser 10%, mas deixa a generosidade do coração. Quando eu cheguei aqui na minha paróquia, não é? Se dava R$3 para o dízimo, R$5, aí não, né? Ainda se chama de dízimo. Nenhuma oferta isso é. Nenhuma oferta. Você vai de 8 em 8 dias para a missa e pega R$2 e dá, aí nem oferta isso é. Né? Ao bem da verdade. Veja. A viúva deu tudo o que tinha e foi elogiada por Jesus, né? E a gente bota a culpa, sou pobinho, sou não sei o quê, o desemprego, a priva. Aí quando vai para qualquer loja, só pega roupa de grife, de marca, de tênis, de tudo, né?
de coisa luxuosa, não veste. Claro, todo mundo tem direito, mas você tem que ter, ao menos se lembrar do argumento que você usa quando é para mexer no seu bolso, que não tem. Mas quando é para o bem próprio, tem tudo, né? E aqui, veja, a mesma coisa também é a questão das espórtulas. As pessoas não têm 20 reais, não têm 30 reais para colocar na intenção. Mas depois, né, se dá banquetes e festas e mais festas. Tem, né? Para rezar para os seus entes queridos, não tem. Reclama daquela taxa de casamento, 150 reais. Aí depois paga 5 mil, 10 mil para o buffet, não sei o que, a festa. Veja, é desproporcional, né? Uma vez, nesses 15 anos que eu sou padre, veio uma noiva chorando, não é? Pedindo que eu, de fato, reconsiderasse. E na época, eu acho que era 80 reais a taxa, né, dos proclamas, tudo, né? E aí eu me compadeci, reconsiderei, não é? E fiz de graça, toda a documentação, a entrevista, tudo, cedi à igreja. Quase que eu comprava as flores, por tanta piedade. Aí depois ela disse: padre, vamos para minha festinha, olha a linguagem. A minha festinha, não sei o quê, não é? Vai ser mesmo na minha casa, tudo, né? Tá certo. E eu não sou de ir, mas eu fui. Acho que foi alguém que me cutucou, né? Eu fui. Rapaz, quando eu cheguei lá, a rua toda ela tinha fechado. A rua toda tinha fechado, não é? Mesas e mais mesas, mais de 50 mesas na rua toda, fechou. Eu disse, mas não é o tranca-rua mesmo, né? Aquela entidade, tranca-rua. Essa mulher foi olhar, essa noiva foi olhar, chorou. Eu tirei tudinho. E a festa? Como se bebe danado. Aí eu fui lá no ouvido dela. Quem me conhece sabe o que eu sou de fazer. Não é? Fui lá no ouvido dela e disse, olha, depois da lua de mel, passa lá na secretaria. É um absurdo. Depois da lua de mel, não, ela fez a lua de mel, eu não quis estragar a lua de mel, tudo que ela passou, disse, você vai me pagar agora. Vai pagar. Eu exigi o pagamento. Isso é um absurdo. Veja a consciência, não é? Quer dizer, para a igreja não tem nada. Essa coisa que a igreja tem que fazer tudo de graça, a igreja tem que ser caridosa, tem que ser misericordiosa, tudo de graça. E, no entanto, não é? Tá certo? Aí os padrinhos têm que dar, porque eu não sou o padrinho, não é, Rita? Os padrinhos têm que dar. Ou faz o presente dos padrinhos, né? Os padrinhos têm que dar. Mas o padre não. Vamos lá, então. O dever. Tá certo? Agora vamos para a solenidade das núpcias. Tempos em que são proibidas as núpcias. Do primeiro domingo do Advento ao fim do dia de Natal e do primeiro dia da Quaresma ao fim do dia da Páscoa, é proibida a solenidade dos casamentos. Vejam, é outra coisa que a gente tem muita dor de cabeça, que os noivos não querem entender isso. Tá certo? Atenção aqui, a igreja não proíbe o casamento nestes tempos. Do Advento ao Natal, da Quaresma à Páscoa. Mas a igreja proíbe as solenidades. Tá certo? A igreja diz que se celebre, mas enquanto espaço litúrgico, faça isso com muita sobriedade, com muita modéstia, com muita serenidade. Aqui está para os enfeites, não é? Que quando se contrata esses cerimoniais,
Olha, eles fazem um carnaval dentro da igreja. Eles não entendem de nada, eles não entendem de liturgia, eles não entendem de arte sacra, eles não entendem de arquitetônica, não entendem nada. Então, eles querem ornamentar a igreja como ornamentam um clube, uma escola, veja, um salão de festa. Não é? Eu acho ridículo quando coloca aqueles tapetes de vidro na nave central. Os tapetes, substitui a passadeira e coloca os tapetes de vidro na nave central. Isso é para uma casa de festa, de dança, não é? De noitadas. É ridículo. Eles não sabem. Então, para não acontecer isto dentro do espaço sagrado, litúrgico, não se tornar uma casa de show, de festa, então a igreja pede muita sobriedade. Isso. Nesses tempos, que são proibidos as núpcias, os casamentos. Entendido? Não é proibido contrair matrimônio, aquilo que eu já disse, só vou ler. Durante esses períodos, mas a igreja veda que na celebração da missa se leia a oração nupcial para os esposos com as bênçãos anexas. Olha, veja aqui, tá vendo? As orações nupciais, até isso é vedado. Não é? Quando é missa, quando não é, pode fazer. A razão desse preceito é que nessas duas quadras a igreja recorda os principais mistérios da fé e recomenda o recolhimento e a penitência. Nas duas quadras, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa. Sendo assim, é conveniente que os fiéis evitem tudo que lembra solenidade, fausto e rumor. Quando houver justa causa, pode os bispos, salvas as leis litúrgicas, permitir a bênção solene de núpcias nos tempos acima preditos, contanto que se advirtam os esposos de se absterem de grandes pompas. Vejam só, a dispensa que dá o bispo aqui, é o bispo que dá, não é? E evitar as pompas, até mesmo no vestuário das noivas, tá certo? No vestuário das noivas, e extravagante, não é? Porque, por exemplo, né? Tem vestido de noiva que a noiva chega com a costa toda nua. Toda nua, né? É interessante que tem gente de igreja, né, que é beata de igreja, passa a vida todinha, né? E aqui é a crítica do padre, né? Passa a vida todinha sendo modesta, indo para as missas com as blusas da igreja, dos santos, tudinho, veste modesta. Quando fica noivo, quando vai casar, fica depravada. Como assim, padre? Veja, duas coisas só, né? Aliás, três, vou acrescentar. Quando não vem com um vestido transparente, de renda transparente, mostrando toda a calcinha, e a calcinha tem que ser branca, chique, né? Veja, vem com as costas toda nua as costas, ou com o decote aqui, com os peitos agora com a metade. É a moda agora que a metade do peito é todo descoberto, a metade do peito. Só cobra agora o biquinho, o mamilo, né? O biquinho do peito. Quer dizer, no tempo que é para receber o sacramento, de vir modesta, não é tudinho? Pronto. Fica pervertida. Eu não entendo isso, não é? No Brasil, por um intuito especial da Santa Sé, pode ser dada a bênção nupcial fora da Santa Missa, como eu expliquei, e dentro do tempo do Advento e da Quaresma. Mas não é verdade? Quem está sorrindo aí, não é? É verdade. Veja. Passou a vida todinha, quando é para honrar nosso Senhor, né? Severina, Cláudia e Josilda.
Honrar nosso Senhor naquele dia, quer dizer, diz claramente que não entendeu nada do mistério da fé. Não entendeu nada, tá certo? Então, quando voltarmos, talvez eu faça hoje, porque já é a terceira aula, faço ou não faço, ou à noite, não sei, mas eu já fiz 3 aulas hoje. Vamos voltar para, ainda dentro dessa segunda parte, a moral cristã, vermos agora a moral nas virtudes e nos vícios, tá certo? E aí a gente termina essa segunda parte e passa para a terceira parte do Catecismo da Igreja, a doutrina cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.